Olá, estamos aqui de volta. Hoje no vídeo que nós falaríamos sobre os fatores de desequilíbrio da nossa saúde, né? Eu coloquei aqui 6 fatores que contribuem para esse desequilíbrio. Existem muito mais, mas eu coloquei aqui aquilo que eu achei mais importante, né? Que são toxinas, né? O desequilíbrio por toxinas, por inflamação, por infecção, por desnutrição, por poluição eletromagnética e por estresse, tá? Então, todos esses fatores causam tremendo desequilíbrio na nossa saúde. Vamos começar pelas toxinas. De que forma o nosso organismo é contaminado por toxinas? Através de alimentação. Hoje, o transporte inadequado, a conservação inadequada e o manuseio inadequado de determinados alimentos, né, acaba causando contaminação, e ao ingerirmos esses alimentos contaminados, eles produzem substâncias tóxicas no nosso organismo, baixando assim o nosso sistema imunológico, criando uma reação tremenda aí, né, para ele conseguir entrar em equilíbrio novamente. Através também de picadas de insetos, né, onde é liberada o veneno, toxinas no nosso organismo, por exemplo, o carrapato estrela, né, a dengue e outras formas de contaminação, né, através de toxinas por venenos, né? Através também de medicamentos, né? Tem medicamentos que têm substâncias tóxicas, por exemplo, a quimioterapia, ela tem um lado bom, mas ela também tem a parte que é tóxica ao organismo, como todos os medicamentos. Quando a gente entra lá na agulha, a gente vê efeitos colaterais, pode causar isso. Na realidade, o que são essas reações adversas? São a parte tóxica do medicamento que acaba entrando na nossa corrente sanguínea, que muitas vezes acaba trazendo uma resposta, né, imunológica, tá? Então, às vezes, quando nós temos que fazer uso dessas substâncias, depois, se nós conseguirmos passar por um processo de desintoxicação, através de uma alimentação saudável ou de outros recursos que a medicina natural pode estar contribuindo muito para que a gente possa eliminar essas toxinas do nosso organismo, tá? Através de cigarro, bebida, de drogas, né, fumaça, excesso de fumaça. Então, são vários os fatores que contribuem para a ingestão dessas toxinas, né? Os alimentos também que hoje estão carregados de agrotóxicos, né, geneticamente modificados, que acabam trazendo reações alérgicas ao nosso organismo. Aí nós já entramos no processo inflamatório, né, que são as inflamações. A quantidade, por exemplo, hoje de trigo que a gente ingere com um alto teor de glúten, isso traz o quê? Uma resposta inflamatória no nosso organismo. A gente começa a inchar demais, tá? Então, o nosso intestino, ele produz uma reação inflamatória. Isso faz com que a gente não consiga absorver a quantidade de nutrientes necessários para o bom funcionamento do nosso organismo. Aí nós entramos numa outra questão, que é a desnutrição, né? A partir do momento que nós não conseguimos, o nosso organismo não consegue absorver esses nutrientes, a nossa célula começa a morrer de fome. Então, às vezes, nós até nos alimentamos em quantidade, mas não em qualidade. E ainda que a gente consiga absorver e tome medicamentos e tome nutrientes, né, já prontos para faça a reposição nutricional, o nosso organismo não consegue absorver, porque ele está carregado de substâncias tóxicas. Então, é preciso uma boa nutrição, mas também eliminar os fatores tóxicos, tá? Refrigerantes, eles causam essa irritação, essa inflamação no nosso organismo, tá? O outro fator é a infecção.
através de um corte com metal, né, com metal contaminado, por exemplo, entra ali um micro-organismo através de uma doença contagiosa, de um vírus ou de uma bactéria, onde esses micro-organismos entram e começam ali a tentar destruir o nosso sistema imunológico. Começa ali uma grande batalha e com isso cai toda a resistência do nosso corpo, né? Então, estar ligado a esses focos, né, de onde a gente possa entrar em contato com pessoas que estão com focos infecciosos, como por exemplo hospitais, lugares fechados e aglomerados, tá? Um outro fator que tem trazido um grande desequilíbrio na nossa saúde é a poluição eletromagnética. Gente, nós sabemos que a quantidade de equipamentos eletromagnéticos hoje é muito alta. As pessoas hoje têm, no mínimo, um celular. Quando não tem 2, 3 aparelhos de celular. E vocês já observaram, muitas vezes, vocês falando ao telefone, que o telefone começa a esquentar. Quando um telefone começa a esquentar, significa que ele está emitindo uma poluição eletromagnética muito alta, que é nociva, tá? A frequência que ele está emitindo é nociva à frequência eletromagnética do nosso corpo, tá? A nossa frequência cerebral, ela afeta a nossa frequência cerebral, ela afeta a nossa frequência cardíaca e, consequentemente, afeta o nosso campo eletromagnético. Se afeta esses 3 fatores, vai afetar o quê? A nossa memória celular. Gente, afeta as nossas células. E esse é um dos grandes fatores até que contribuem para o câncer hoje. Tá? Existem 2 fatores, a parte emocional, o estresse e a poluição eletromagnética. Hoje é uma parafernália ligada, uma parafernália eletrônica ligada constantemente, né? Então nós temos luz elétrica, é celular, é computador, televisão, tudo ligado ao mesmo tempo. Então é como se no nosso ambiente ali tivessem várias correntes, tá? Elétricas ali em várias frequências, tentando, a nossa frequência cerebral e a nossa frequência cardíaca e a nossa frequência eletromagnética, tentando manter a nossa frequência mesma, a nossa frequência original no meio de todas essas outras frequências, tá? Então, isso causa o quê? Um desequilíbrio muito grande, porque essas frequências vão tentar trazer a nossa para essa outra frequência, elas interferem. Então, sabe quando você está na estrada e você está ouvindo uma rádio e de repente você sobe uma montanha, entra numa outra cidade e entra uma outra frequência e aquele som começa a ficar assim tudo embaralhado e você não consegue, toca 2 músicas ao mesmo tempo, um cara falando e o outro tocando uma música, né? E não dá para entender nada. É assim que fica o nosso cérebro, é assim que fica o nosso corpo, tá? Exatamente dessa forma, por causa do excesso de poluição eletromagnética que frita os nossos neurônios, tá? Então, dormir, desliga o celular. Se não pode desligar, tira do quarto. Jamais coloque o celular debaixo do travesseiro. Se você tiver que ter um despertador, coloque um outro tipo de despertador que não seja o celular ou tire ele do seu quarto, né? Para que você não entre em contato durante o seu sono, que você tem que entrar no sono REM, na frequência REM, que é aquela que vai deixar você calmo e tranquilo, né? Você lá fritando, né, o seu cérebro com a frequência eletromagnética do seu celular, tá? E também existem, né, alguns gráficos de radiestesia radiônica que nós colocamos hoje no aparelho que diminui um pouquinho essa frequência também, tá? O outro fator, o último fator, é o estresse. Hoje o estresse é um dos fatores que eu acho que mais adoece o ser humano, tá? O estresse, o nível de estresse que o ser humano hoje consegue suportar
está muito além, né, que ele tem que lidar, né, está muito além daquilo que ele pode suportar. E o estresse hoje causa depressão, causa pânico, causa ansiedade. E tudo isso nos leva a aumentar o colesterol, a tomar excesso de medicamentos, principalmente os tarja-pretas, medicamentos para dormir, né, em altas doses. As crianças hoje, pelo próprio estresse dos pais, pela falta de calma e de tranquilidade em lidar com os afazeres do dia a dia, por falta de planejamento, por falta de organização, por falta de consciência mesmo de parar, de olhar para dentro de si, leva o estresse às últimas consequências, não afetando somente a ele, né, a tudo que está em volta. Então, o estresse hoje é um dos grandes fatores que contribuem para infartos, para o próprio câncer, para doenças autoimunes, AVC, tá? E as doenças mentais hoje, né? A falta de sono, né? Então as pessoas acabam apelando aí para os medicamentos, para os indutores de sono, para os ansiolíticos em grande quantidade, quando na realidade nós temos outras ferramentas que nós poderíamos estar utilizando para amenizar, porque quanto mais medicamento nós tomarmos, maior é a quantidade de substâncias tóxicas que nós estamos jogando para dentro do nosso organismo. Os medicamentos, eles são necessários sim, eu não sou contra eles, muito pelo contrário, já fiz uso deles também, né? Mas quando eles são realmente necessários. E hoje existe um abuso, né? Principalmente de medicamentos na área de estresse, de ansiedade e indutores de sono. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então aí foi a minha dica para os fatores de desequilíbrio. Vamos rever aí todos esses conceitos e vamos procurar soluções para a gente conseguir administrar tudo isso na nossa vida para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor. Um beijo grande para vocês. Até o próximo vídeo. Não esqueça de assinar o canal, compartilhe o vídeo aí, deixe o seu like aí e a sua opinião sobre o assunto de hoje, tá? Um beijo grande e até o próximo vídeo.